Olá galera, bom dia, ótima semana para todo mundo. Pessoal, eu estou usando óculos escuros aqui porque eu estou com as olheiras, esse final de semana eu não dormi bem, então estou com as olheiras aqui, eu estou parecendo Batman, então pus o óculos aqui para dar uma amenizada aí, tá? Uma maquiada. Então pessoal, esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, do começo da semana, eu acho que ele vai ser mais rápido que os outros, porque eu vou falar só de 3 assuntos. Primeiro, o Lula, ele foi convidado para fazer parte do Conselho de Paz, que vão ali na faixa de Gaza, vão promover ali, segundo isso, na faixa de Gaza. O Lula, quando há um ano e meio mais ou menos atrás, ele foi dito pelo governo de Israel, pelo Benjamin Netanyahu e alguns embaixadores, principalmente o que estava no Brasil, não sei se ainda está, que o Lula era pessoa não grata em Israel, porque ele falou que ali estava acontecendo um genocídio, estava, e depois o mundo todo reconheceu que realmente o Lula tinha razão, e simplesmente a grande mídia, que na época caíram de pau em cima do Lula, depois não falaram nada em relação a isso, em prol do Lula, em defesa do Lula. Jamais eles iam fazer isso, claro que não. Enfim, então agora ele é chamado para fazer parte do Conselho de Paz na faixa de Gaza. Eu acredito que, ao mesmo tempo que o Donald Trump está de novo falando em tarifaço contra muitos países, inclusive o Brasil, o Lula fica meio ali que numa sinuca de bico. Mas eu tenho certeza que, como ele é bem assessorado, principalmente por diplomatas qualificados, eu acho que eles vão achar uma saída ali bem diplomata mesmo para que ele se saia da melhor maneira possível nessa sinuca aí que ele foi colocado. O outro assunto é que o hipócrita, o canalha, o bandido do Flávio Rachadinha, ele, pelo Lula, participou de uma convenção aí, não sei onde foi, acho que foi no estado de São Paulo, mas assim, eu não lembro, mas não entendo. O que vale aqui é o que aconteceu lá. O Lula estava usando trechos do que é dito pela extrema-direita, principalmente por pastores, se dizem pastores, os estelionatários da fé travestidos de pastores, que eles, como o André Valadão, que um dia em uma convenção lá, ele falou que o filho do pobre não tem que ir para a faculdade. A filha do pobre, se for para a faculdade, vai virar puta, vai virar piranha, foi o que ele disse. Então, não pode, tem que vender picolé na garagem. O filho do pobre serve para isso. A outra parte, vocês já ouviram em algum lugar o Lula falar porra? Não, ele pode falar com os amigos dele lá brincando, sei lá, mas em público ele não fala isso, ele não fala. Agora, o ex-presidente, o inelegível, o presidiário, agora é presidiário, o Bozo, ele falava isso aos 4 ventos toda hora. Tudo que ele ia falar, ele falava isso. Aí o rachadinha, o canalha, o bandido, falou que o Lula agora está com problemas mentais porque está falando da educação, que filho de pobre não tem que estudar. O Lula estava usando trechos do que essas desgraças vivem falando, que eles não só falaram, eles falam até hoje. Aí vê esse canalha que o pai dele queria acabar com as faculdades. O pai dele tirou todo o orçamento das faculdades. As faculdades não tinham dinheiro para comprar nem papel higiênico no governo desse desgraçado, no desgoverno do pai dele. Aí vem esse canalha agora conversa merda, falar que o Lula está falando que filho de pobre não pode estudar. Quem falava isso era o pai dele. E os pastores, aonde ele fica babando o ovo, agora dando uma de evangélico, porque ele acha que ele vai ser candidato a presidente da República, ele pode até ser candidato, mas ele não passa nem perto de ser eleito presidente da República no Brasil, que o Brasil já, o que era para acontecer de ruim, vindo desse nome Bolsonários, já deu, já estão todos indo para o lugar certo, cadeia que é o lugar deles. E o próximo vai ser ele, porque quando o Gilmar Mendes tirar a bunda de cima dos inquéritos, dos processos que está lá, entendeu? No Supremo, falando das rachadinhas da loja de chocolate dele, aí ele vai ver o que é bom para a tosse. Vai ficar com o rabinho preso, igual o Silas da Lacraia, igual todos eles que são covardes. Só falam merdas, falam, mas quando são arrochados, miam, igual gatinhos capados. O outro canalha é o tal do Gustavo Gay, esse assassino, esse canalha, esse bandido, esse bêbado nojento, que matou 2 pessoas dirigindo bêbado e deixou uma na cadeira de rodas, esse canalha,
porque o Lula foi, na convenção que ele estava, ele foi se dirigir à deputada Érica Hilton, e ele falou, mas assim, como tinha tanta gente ali, e sempre que eles estão nessas convenções, eles têm mania de estar conversando e falar, não é fulano, e se dirigir a algum deputado, alguém que está ali. Ele deu um vacilo ali, cometeu uma gafe, mas isso aí, nem ela falou nada. Ela viu que ali foi. O Lula é totalmente contra a discriminação, o racismo, a homofobia, é contra tudo isso, entendeu? A intolerância religiosa. Agora, esse canalha, que é um homofóbico, esse bandido, esse safado desse Gustavo Gay, esse canalha, esse assassino, ele é homofóbico. Os maiores homofóbicos que tem hoje dentro do parlamento ali, tem um monte, da extrema-direita, todos são. Do PL, todos são. Mas os piores é o Gustavo Gay e a Nicole. Eles são os piores, entendeu? Eles têm ali um homossexual embutido neles ali, e eles não têm a hombridade de assumir o que eles são. Eles não têm a hombridade de assumir o que eles são. Agora falou a minha colega, a minha amiga, a Érica Hilton, eu tenho certeza absoluta, não conheço ela pessoalmente, mas eu tenho certeza que ela pode ser amiga de qualquer pessoa, menos desse canalha, menos desse bandido, desse homofóbico, esse racista, esse discriminador, esse negacionista, esse bandido, esse assassino. Dele, eu tenho certeza que ela não é amiga, entendeu? Colega pode ser colega porque estão no mesmo lugar, né? Tem a mesma função, estão ali. Ele pode até usar isso, colega, mas amiga nunca foi e nunca será. Desse canalha eu sei que ela não é. Esse bandido, esse homofóbico, esse safado, é isso que essa coisa maldita é. Agora eles ficam puxando coisas, falando assuntos. Por que a grande mídia até hoje também senta em cima e não cobra do deputado federal lá, o Cupicha do Dalacraia, que nem lembro o nome da desgraça agora, o Sóstenes Cavalcante, por que não cobra dele? De onde veio os 500 mil? Que ele não está com ele o dinheiro não, o dinheiro está preso, o dinheiro está apreendido pela Polícia Federal. Vai ter que explicar. Ele agora arrumou uma escritura que a casa era dele, não interessa. Ninguém, o que está em questão aqui é que a casa, depois que ele vendeu, depois que o dinheiro estava na casa dele há muito tempo, ele falou que a casa tinha sido dividida e a casa continuava à venda. Tem que se apurar, se investigar, se essa casa realmente é dele ou ele arrumou, deu um jeito ali para dar uma maquiada e falou que era dele. Mas, de qualquer maneira, cadê? Cadê a justificativa dos 500 mil reais? E do resto que ele e o tal do anão de jardim lá, o tal do Jordi, também está envolvido aí em mais de 23 milhões de reais que passaram pela mão deles e foi para algum lugar. Ninguém sabe aonde. É isso que acontece. Como está acontecendo com todos os parlamentares do PL, essa coisa maldita, começando pelo presidente, pelo dono da porra desse partido. Agora eu posso falar porra aqui. O Lula eu nunca ouvi falar. Então, o presidente da merda, da porra desse partido, ele é bandido. Ele foi preso por corrupção, estava roubando dinheiro de merenda de criança, ele foi condenado, cumpriu cadeia, puxou cadeia, e agora quer ser o inocente. O outro está lá morrendo, agora já estão reclamando que o cara estava sendo torturado por um ar-condicionado. Esse desgraçado que fala que ele está sendo torturado, igual o Bananinha que está lá, o covarde, o lacaio que está nos Estados Unidos escondido, que ele não vai pisar no Brasil, só se ele quiser ir preso. Aquele desgraçado, ele defendeu um dia, falando da repórter lá, acho que é Adélis Ortiz, se não for, me perdoe ter errado o nome dela, mas é uma jornalista da Globo, que ela grávida foi presa no regime militar, ela foi presa e foi colocado dentro da cela dela, uma jiboia junto com ela, e o desgraçado falou em público na Câmara dos Deputados que tinha pena da jiboia. É assim que essas desgraças são. Agora fica falando que o papai está sendo torturado por um ar-condicionado, está caindo da cama, o desgraçado. Agora as camas dele lá onde ele está, agora só que infelizmente ele está numa mansão, né? 68 metros quadrados, 3 quartos, 4, não sei, tem ali 4 banheiros, então assim o cara está numa mansão, que eram para 4 pessoas, mas como ele tem que ficar só, então ele está lá sozinho. Estão reclamando de que agora? Está recebendo uma mitinha da ex-terceira dama, com declarações de amor, e todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que isso é fachada, todo mundo sabe que ela quer que esse infeliz fique preso o resto da vida. Ela não quer que ele vá para casa numa domiciliar, porque ela não fica lá. Quando ele estava lá,
No dia que ele foi preso, no dia de manhã que ele foi preso, ele passou a noite sozinho, não tinha ninguém com ele. Quando ele tentou ali, começou a tentar arrebentar a tornozeleira, segundo os comentários, ele teve ajuda ali, pelo menos indicação do irmão dele, que é técnico em eletrônica, enfim. Deu as indicações ali e foram embora, ele estava só, ele ficava só o tempo todo. Ninguém gosta desse cara não, rapaz. O que esses lacaios, o que essas lacraias querem é ainda alguma herança política que ele tem. É ruim, é uma desgraça, mas infelizmente tem um monte de gado, um monte de bairro, um monte de idiotas que ainda defendem esse cara. Eu não sei basear de quê, mas assim, eu acho que foi ali uma lavagem cerebral tão bem feita, que tem pessoas que até hoje não acordaram, são zumbis até hoje. Por isso são chamados de gado, de bagres, escuta apito de cachorro. No entanto, se escuta apito de cachorro, são chamados também de cães, né? De vira-latas, é o que eles são chamados também. E aí? Vocês acreditam nessas desgraças no Flávio Bolsonaro, o Rachadinha, o bandido, no outro lado o Gustavo Gay defendendo a Érica Hilson, o homofóbico sem vergonha, o assassino como esse? Ou vocês acreditam que realmente ali houve uma gafe? Eles pegaram um trecho de uma reportagem deles mesmos chamando o Lula se referindo ao que eles falam do filho do pobre, um cara que mais criou a universidade, um cara que vive brigando pela escola de todas as formas, criando benefício para o estudante. Aí pega um trecho ali, ele repetindo o que essas desgraças falam, e como se ele tivesse falado, e depois a mão no queixo ali, preocupado. Essa desgraça está preocupada com ele, nem com o pai dele ele não está. Ele está preocupado, ele está desesperado, mas ele vai fazer uma merda. Se ele sair candidato a presidente da República, ele está fudido, porque ele vai perder o fórum privilegiado, vai perder todos esses benefícios que ele tem, entende? Imunidade parlamentar, aí ele vai em cana. Porque presidente ele não vai ser. Se ele abrir mão de concorrer às eleições novamente para senador, que possivelmente ainda, infelizmente, ele pode ser eleito, ele vai deixar isso de lado para sair a presidente, sabendo que ele não vai ganhar, que ele não vai ser eleito? Ele vai arriscar isso nunca. Eu sou capaz de apostar, se eu gostasse de aposta, eu apostaria que ele não vai sair candidato, ele vai levar esse lenga-lenga aí, até quando chegar na última hora, que é a última chance que ele tiver, a oportunidade que ele tiver para mudar, ele vai mudar. Não tenha dúvida disso. Com isso ele está atrapalhando os outros idiotas da extrema-direita, como o Tcheco, o boneco assassino, o governador de São Paulo, que no seu governo é cheio de pessoas do Comando Vermelho, cheio de chefes de facção, um monte de bandido que fazem parte do governo dele. Aí vem querer conversa merda. Agora nós temos que ficar esperto, o povo da esquerda, todo mundo tem que ficar esperto, observar tudo isso, para quando essas porcarias vierem à tona nas redes sociais, automaticamente a gente reverter isso e mostrar a verdade. Se for o caso, ir atrás daquele vídeo onde o idiota está falando isso, e para mostrar que o Lula está simplesmente ali falando, reproduzindo uma coisa que eles falam em relação ao pobre. Só isso e mais nada. Não precisa a pessoa ter muito conhecimento de jornalismo, alguma coisa, de informática, para entender o que esse cara está fazendo. Só que eles são tão burros que ele põe coisas que sabe que só quem vai acreditar, só quem pode acreditar numa merda dessa é o gado, são os bagres e são os cães sarmentos que escutam apito de cachorro. Mesmo eles já não estão acreditando muito nisso mais não. Que todos tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe.